Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Olá, bem-vindo e bem-vinda à nova temporada de podcasts da Psoríase Brasil. Neste episódio, você acompanha o primeiro simpósio nacional, o cenário das doenças crônicas de pele no Brasil, realizado no dia 21 de junho, num evento híbrido, que também pode ser assistido no canal do YouTube Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e com enorme orgulho convido você a conhecer o novo projeto que marca a ampliação do trabalho da Psoríase Brasil no enfrentamento a outras doenças crônicas e imunomediadas de pele, como vitiligo, dermatite atópica, urticária crônica espontânea, hidradenite supurativa e doença psoriásica. O simpósio contou com a presença de renomados médicos dermatologistas, imunologistas e alergistas, e com o apoio da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Seção Rio Grande do Sul, e da deputada federal Carmen Zanotto. O resultado do simpósio, além, claro, das excelentes contribuições dos especialistas, foi a possibilidade de inclusão das demais doenças crônicas de pele, fora a psoríase e o vitiligo, no substitutivo do projeto de lei 3.809/2019, que tramita no Congresso Nacional. O PL tem a autoria da deputada federal Rejane Dias e a relatoria da deputada Carmen Zanotto. Após o evento, os especialistas contribuíram e encaminhamos à deputada subsídios para incluir demais doenças crônicas e autoimunes de pele na melhora no atendimento a estes pacientes pelo SUS. Então, confira agora o nosso simpósio. Boa noite, muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio, o cenário das doenças crônicas de pele no Brasil. Uma realização da Psoríase Brasil, e nós vamos tratar de dermatite atópica, doença psoriásica, vitiligo, urticária crônica espontânea e hidradenite. Nós agradecemos o apoio da ASBAI e da SBD-RS, e eu dou as boas-vindas à presidente da Psoríase Brasil, a senhora Gladys Lima, antes de chamar os nossos convidados, que daqui a pouco estarão conosco. Também agradeço muito o convite aceito por todos os convidados especialistas maravilhosos que participam deste evento esta noite. Gladys Lima, muito bem-vinda, muito obrigada pela oportunidade novamente de estarmos aqui apresentando esse novo projeto da Psoríase Brasil. Boa noite a todos, muito obrigado aos nossos convidados. É mais uma realização da Psoríase Brasil. Doenças de pele. Esse projeto ele estava já idealizado desde 2019, quando a gente alterou o nosso estatuto, pensando por que não trabalhar com mais doenças, com a experiência que a gente já tem com a Psoríase Brasil, com a doença psoriásica. E agradecer imensamente aos especialistas que estão aqui, que agradeço demais, a gentileza, o carinho do nosso convite para estarem nessa noite participando desse nosso novo projeto. Obrigada mesmo a vocês e acho que a diferença de vocês faz uma grande diferença no trabalho da Psoríase Brasil. Nós teremos conosco esta noite o Dr. Luiz Felipe Encina, alergista e imunologista. Teremos o Dr. Wagner Galvão, dermatologista, a doutora Ana Paula Moschione, alergista e imunologista, o Dr. Emanuel Sarinho, que encaminhou um vídeo, porque ele está em férias, não poderia participar ao vivo, mas deixou a sua participação. Teremos o Dr. André Carvalho, também dermatologista e responsável pela campanha da psoríase da SBD Nacional. E a doutora Clarissa Prati, dermatologista e secretária-geral da SBD aqui do Rio Grande do Sul, uma das nossas apoiadoras. Aliás, todos os médicos são apoiadores da Psoríase Brasil e é realmente uma honra nós termos esse time conosco, nos apoiando em cada passo, cada evento da psoríase. E Gladys, dando continuidade
a esse novo projeto, porque hoje nós estamos lançando um novo projeto da Psoríase Brasil, que ampliou, conforme eu e a Gladys já comentamos, as doenças tratadas. Nós estamos lançando, está no ar, entrou agora às 18 horas, o nosso novo site, doençasdepelebrasil.org.br, e a Gladys vai comentar conosco alguns dos feitos, porque a Psoríase Brasil já existe há mais de 20 anos. Então já foram inúmeras conquistas, inúmeras batalhas, e a gente vai falar um pouquinho agora na abertura desse nosso encontro, né, Gladys Lima, sobre esses feitos, para depois dar continuidade e nós explicarmos todo o trabalho e a participação dos doutores nessa nova etapa da Psoríase Brasil. Ana Paula participa já há algum tempo com a gente, né, do trabalho que a Psoríase Brasil vem desenvolvendo ao longo desses 22 anos, vamos fazer agora, de trabalho eu na liderança da Psoríase Brasil. Tivemos muitas conquistas, isso a gente pode estar aqui falando hoje, muito feliz. Começando, acho que dentro dos feitos, foi a resolução da OMS que considerou a doença psoríase como uma doença crônica, grave, incapacitante, que não tem cura. A partir daí, estabelecemos também a data, né, que é 29 de outubro, o dia que se comemora mundialmente a psoríase. Associações do mundo inteiro fazem um grande trabalho nessa data. E de lá para cá, a Psoríase Brasil buscou cada vez mais parcerias, foi com as frentes parlamentares que hoje nós temos, tanto no Congresso, quanto aqui no Rio Grande do Sul, na cidade também de Porto Alegre, na cidade de Esteio. Muitos feitos, né, Ana, que eu acho que nesse trabalho longo dos anos, trabalhamos muito para que a doença também fosse reconhecida, para que mais pessoas estivessem engajadas nessa nossa luta, que é uma luta constante, é uma luta diária, trabalhar com psoríase. E esse novo projeto da Psoríase Brasil, que é o guarda-chuva das doenças crônicas de pele, incluiu dentro desse trabalho dermatite atópica, como a Ana já falou, urticária crônica espontânea, vitiligo, hidradenitis supurativa, que na verdade são doenças também que precisam da atenção do poder público. Precisam que a população também conheça o que são essas doenças. Doenças, então, com bastante dificuldade, doenças que às vezes os pacientes sofrem tanto no aspecto físico, social, emocional, e o tratamento está aí. A gente pode também fazer uma grande mudança na vida das pessoas. Além dos nossos projetos, os PLs, os projetos de lei, que hoje nós recebemos uma grande notícia, fechou hoje à tarde com chave de ouro, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Rio Grande do Sul aprovou o projeto de lei que institui o diagnóstico precoce e o tratamento da psoríase. Um grande feito, através da deputada Fran Somenzi, aqui do Rio Grande do Sul, além do PL que tramita lá no Congresso, que isso nós vai se poder falar com a nossa deputada Carmen Zanotto. Eu ia comentar isso agora, Gladys, nós estamos com a Meire Amaral, que é a representante da deputada, porque a deputada foi chamada para tem uma votação agora lá no Congresso Nacional, então a Meire está conosco e assim que a deputada puder entrar, ela vai participar também. Ela é uma grande apoiadora da Psoríase Brasil, nós já estivemos N vezes em Brasília realizando campanhas nacionais e a deputada Carmen Zanotto é maravilhosa, ela se dedica muito à causa da doença, ela é enfermeira de formação, ela é de Santa Catarina e é uma parceira de longuíssima data. Então, também nós estamos trazendo ela para esse encontro, porque ela também tem feito uma movimentação no Congresso para unificar projetos de lei que trabalham com distintas doenças de pele, para nós unificarmos em um só e conseguir que isso avance no Congresso Nacional. Inclusive, ela está de relatora deste projeto e, se Deus quiser, em breve vai estar aqui conosco para comentar como está a tramitação nesses últimos anos, que também não foram tranquilos, né? Anos de Covid, enfim, tem uma série de questões. E estas novas doenças que nós passamos a trabalhar precisam muito da atenção pública. Muito da atenção pública, então nós estamos chamando para este debate a deputada apoiadora,
que se dedica à saúde, que nós sabemos o quanto ela também quer auxiliar neste movimento. E, é claro, também temos que agradecer aos nossos apoiadores a este projeto, em especial este evento de hoje, que estão rodando aqui no nosso painel. Muito obrigada. Pela ordem, Gladys, eu vou dar início aos convites aos nossos médicos, doutores que estão aguardando. A ideia é que cada um faça uma participação de uma média de 5 minutos. Aí, no final, nós vamos abrir a debate, todos terão a oportunidade de conversar, né, conjuntamente. De preferência, se a deputada estiver, vai ser excelente, que era o nosso plano inicial. Ou, se não, a querida Meire está aqui para representá-la e para dar continuidade. E o encerramento às 21 horas, como combinado. Então, agora eu tenho a honra de chamar o doutor Luiz Felipe Ensina para falar sobre a questão da urticária crônica para os pacientes e para a sociedade mundial, além das perspectivas desta doença aqui no Brasil. Brasileiros, né? Por incrível que pareça, ela é bem frequente e tem muita gente que ainda não conhece, não tem nem ideia do que é uma urticária, ou acha que a urticária é só uma alergiazinha, sendo que a urticária crônica espontânea não é uma alergia. Existem urticárias que são manifestações de alergia, mas no caso da urticária crônica espontânea, a gente tem um mecanismo diferente, que é um mecanismo autoimune na maioria das vezes. Então não é uma alergia como muita gente pensa. E é uma condição que também é pouco valorizada no sentido do impacto que ela causa na qualidade de vida dos pacientes. Tem vários estudos avaliando a qualidade de vida de pacientes com doenças dermatológicas, e a urticária está entre aquelas que têm um dos maiores impactos. Por incrível que pareça, né? Tem muita gente que não valoriza muito isso. E quem está no dia a dia com o paciente da urticária sabe o quanto que esse impacto interfere diretamente, não só na vida pessoal, nas atividades do dia a dia, mas também na vida profissional, até em aspectos psicológicos. Paciente com uma urticária mal controlada tende a ser um paciente mais deprimido. Enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar hoje sobre a urticária. A gente teve uma grande mudança aí nos últimos anos na forma de tratar. Hoje a gente tem tratamentos eficazes, em que a gente consegue controlar a urticária sem efeitos colaterais, mais ou menos 85% dos pacientes, mas ainda tem uns 15% que precisam de alguma coisa a mais. E embora exista esse tratamento, ele não é acessível para todos. Então essa é uma batalha aí que a gente também vem fazendo há alguns anos para tentar levar o tratamento ideal para todo mundo que tem urticária crônica espontânea. Doutor Luiz Felipe, agradeço a sua participação. E agora nós damos a palavra ao doutor Wagner Galvão, dermatologista, que vai falar sobre o impacto da hidradenite na qualidade de vida dos pacientes e como nós podemos contribuir para melhorar essa realidade. Doutor Wagner, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, a Gladys, a Ana, aos colegas e amigos que estão aqui comigo. A gente está aqui todo reunido, colhendo frutos de trabalhos, né? Então a gente vê as mudanças na abordagem de todas essas doenças de pele imunomediadas, e a hidradenite supurativa é uma delas que sofreu uma grande mudança. Ela é uma doença que causa nódulos e abscessos, geralmente nas regiões, caracteristicamente nas axilas, na virilha, na região das nádegas, e ela tem talvez uma diferença das outras doenças que compõem essa mesa aqui. Ela tem um caráter, às vezes, progressivo de destruição tecidual. O paciente, normalmente, ele começa a ter essas crises ali na infância para a adolescência, e ela vai produzindo crises e surtos dessas lesões, que são muitas vezes dolorosas, elas liberam secreção, tem a parte do odor, e pela destruição tecidual,
e da dor progressiva, a qualidade da vida desse paciente ele é muito ruim. Como o Dr. Luiz Felipe falou, a gente tem muitos estudos e ela está lá entre as campeãs também. E com a desvantagem que a gente teve uma melhora grande, mas a gente ainda tem uma deficiência muito grande no diagnóstico e, em média, o paciente leva 14 anos para fazer o diagnóstico, passando por 12 médicos diferentes até chegar no diagnóstico. Então, às vezes ele passa lá no pronto-socorro, sofre uma drenagem, uma incisão, ele ganha cursos curtos de antibiótico. Então, a gente ainda tem muito a evoluir nesta parte. Com o surgimento desses tratamentos mais modernos, que por enquanto a gente só tem um aprovado em bula para hidradenites supurativa, a gente mudou não só o tratamento, mas muito do entendimento da doença, focando muito nessa parte da inflamação. Pessoal, nós nos desculpamos, mas nós tivemos um problema de internet, está chovendo bastante em Porto Alegre e caiu aqui a nossa rede, mas estamos retornando. Então, doutor Wagner, por favor, lhe dou a palavra novamente. O senhor estava falando sobre a questão da hidradenite supurativa, de que havia apenas um tratamento. Foi nesta parte que deu a queda aqui para nós, ao menos. Obrigado. Estou falando que a hidradenite supurativa ela marca muito, é assim mesmo. A gente, diferente das outras doenças, né, a gente não tem a perspectiva na hidradenite de resolver o problema só de uma forma medicamentosa. Ela precisa também da parte cirúrgica, e o paciente no sistema público e também no sistema privado, ele tem muita dificuldade de chegar em quem opera, de fazer o diagnóstico, e a gente precisa melhorar essa parte. Do ponto de vista de conseguir o remédio, a gente fez até um trabalho muito rápido. A aprovação em bula do tratamento da hidradenite supurativa, ela foi recente, ela foi lá de 2017, mais ou menos. Em 2019, a gente teve a aprovação do PCDT na inclusão do adalimumab no tratamento da hidradenite supurativa, e a gente já teve a inclusão no rol nessa última revisão de 2020. Resta saber como é que vão ser quando chegarem os novos tratamentos e a gente melhorar o resto da doença, que é tão importante, o resto da abordagem que é tão importante no tratamento dessa doença. Muito obrigada, doutor Wagner, pela sua participação. Depois nós seguiremos falando sobre a hidradenite, todos os desafios. E agora eu passo a palavra à doutora Ana Paula Moschione, alergista, imunologista. Não, ela não voltou. Os demais doutores estão, equipe? Não, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, como houve esse probleminha técnico, né, nós agora vamos rodar o vídeo do Dr. Emanuel Sarinho, que é alergista e presidente da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que está nos apoiando, e ele mandou a sua mensagem aqui para todo o grupo. Vamos ouvi-lo. Por favor, roda o vídeo. Olá, eu sou Emanuel Sarinho, sou professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e estou como presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, biênio 2021-2022. As doenças de pele crônicas que interessam a alergia e imunologia são a dermatite atópica e a urticária crônica espontânea, porque essas doenças estão ligadas intimamente a distúrbios imunológicos. A dermatite atópica é uma doença que traz bastante sofrimento, interferindo na qualidade de vida, interferindo na autoestima e interferindo na presença ao trabalho. A urticária crônica espontânea, ela muitas vezes leva a um sofrimento psíquico muito grande e os pacientes, eles têm um grande acometimento da qualidade de vida. Então, os pacientes com dermatite atópica moderada grave e os pacientes com urticária crônica espontânea, que são resistentes ao tratamento, muitas vezes necessitam de tratamentos adicionais. E é uma forma de equidade nós lutarmos para que esses pacientes especiais
que são graves e que são de difícil controle, ele tenham acesso ao tratamento, através de diretrizes terapêuticas adequadas, fazendo com que eles tenham uma vida mais saudável, mais produtiva, mais feliz e com redução do sofrimento que essas condições crônicas trazem para a vida dele. Então, atualmente, nós da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, estamos fazendo um guia para tratamento da dermatite atópica moderada a grave, juntamente com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, para que se tenha uma indicação precisa e só indicar esse tratamento de forma especial quando for necessário. Da mesma forma, temos orientações terapêuticas para os casos de urticária crônica grave, que é resistente aos antihistamínicos em grande quantidade, que muitas vezes, mesmo o doente usando muita medicação, ele não responde bem ao tratamento. Gostaria de ressaltar que essa iniciativa, fazendo com que os pacientes mais graves de dermatite atópica e de urticária crônica tenham acesso a acompanhamento, a uma rede de apoio, a tratamento psicológico e medicamentos especiais, quando necessário, são fundamentais para que haja uma visão integral do sofrimento destes pacientes. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Com a participação, então, do doutor Emanuel Sarinho, nós vamos dar a palavra agora para sua colega, a doutora Ana Paula Moschioni, que será uma grande honra recebê-la aqui uma vez mais com a Psoríase Brasil. Doutora Ana, muito bem-vinda, por favor. Oi, Ana Paula, tudo bem? É uma alegria muito grande mesmo estar junto com esse time de feras, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui hoje de várias imagens que a gente está vendo aqui, que eu acho que se expandam para outros cenários. Então, somos aqui 5 profissionais da área de saúde, alguém muito diretamente presente aí no Legislativo, e vocês, que me permitam chamar de meninas guerreiras, que vão trazendo, vão aproximando esse saber médico do dia a dia do paciente que muitas vezes se sente desamparado. A gente espera, eu particularmente espero, que essa distância entre a dúvida do paciente com dermatite atópica, que é a minha fala aqui, e o profissional, ou todo esse saber, todo esse conhecimento e toda essa mudança que tem acontecido nos últimos anos se aproxime imensamente. Uma das coisas que a gente, vale a pena a gente destacar, é que a jornada do paciente com dermatite atópica é uma jornada de inúmeros desafios e algumas quedas de expectativa. Para quem tem dermatite atópica, isso que eu vou falar não é nenhuma novidade, mas a dermatite atópica pode acometer até 20% da população pediátrica. Então, ela é uma doença que se inicia na infância precoce, uma época de grande desenvolvimento e, de novo, de grandes expectativas relacionadas aos pais, à família. A dermatite atópica, ela tem um caráter que é para além da pele. O prurido tão intenso que esses pacientes apresentam incomoda imensamente o seu sono, atrapalha nas suas atividades e atrapalha no seu desenvolvimento. Como outras doenças de pele, os pacientes com dermatite atópica também padecem daquele caráter de aversão, aquela suspeita de que aquilo seja algo infeccioso, contagioso, e essa dificuldade dele tem de se integrar com os amigos. A dermatite atópica é muito sensível ao estresse, então é um ciclo vicioso do mal. Os pacientes têm a lesão de pele, eles se coçam bastante, eles têm essa dificuldade de integração com outros colegas, e isso só faz piorar o quadro, deixá-lo mais estressado e mudar comportamentos.
é muito ruim quando a gente tem uma doença que é benigna, a dermatite atópica, ela não é uma doença que coloca em risco a vida do paciente, mas ela traz uma série de comorbidades que de verdade vão moldando quem você é. Você acaba sendo uma pessoa com dermatite atópica que precisa romper barreiras, né? Para você ir para a praia, para você fazer um esporte, uma natação, alguma coisa assim, você precisa romper barreiras adicionais do que as barreiras do dia a dia e do nosso desenvolvimento. E uma coisa que é muito claro, e eu fico até assim muito feliz de estar dentro desse guarda-chuva da Psoríase Brasil, é ver com que delícia, quantas conquistas muito merecidas para o cuidado dos pacientes com psoríase, e eu espero que parte dessa gana que a gente tem aí de trabalhar, ela também pegue um pouquinho aí na dermatite atópica. Muitos anos se passaram até que algo novo aparecesse para o cuidado da dermatite atópica, e agora a gente tem essa possibilidade. Mas a dermatite atópica ela é tão esquecida, né? Tão escondida, então eu acho que faz parte a gente estar aqui, dar mais visibilidade a essa doença, entender melhor esses novos tratamentos e, se possível, ter uma linha de acesso para todos, né? A saúde, como diz a nossa Constituição, ela é um direito de todos, e a dermatite atópica, por ser uma doença tão frequente, ela atrapalha a vida de muita gente. Então, que esse seja um marco inicial, uma noite inicial, para que a partir daí a gente possa discutir sobre essas doenças de pele, discutirmos juntos, mas que especialmente a jornada do paciente com dermatite atópica seja de mais paradas para aquela jornada que você para tomar um suco, para descansar um pouquinho, que os pacientes encontrem postos de tranquilidade, de acolhimento e de tratamentos adequados para o cuidado dessa doença crônica e tão importante. Doutora Ana, muito obrigada. E nós agora passamos a palavra para um antigo colaborador, grande colaborador da Psoríase Brasil, o doutor André Carvalho, que também é dermatologista e responsável pela campanha da psoríase pela SBD Nacional. O doutor André vai falar conosco sobre os avanços e os desafios dos pacientes com doença psoriásica aqui no Brasil. Doutor André, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Gladys. Uma boa noite aos colegas. É um prazer estar aqui com amigos, com colegas que eu admiro bastante. Quando me falam que eu sou colaborador antigo, já começo a ficar cada vez mais velho, assim, segundos, minutos, horas mais velho, na colaboração antiga com a antiga Psorisul, depois a Psoríase Brasil. E a psoríase foi um guarda-chuva e, como a doutora Ana Paula falou, que seja um impulsionador que ajude, né, com a sua experiência já de anos, são 16 anos de batalha para conseguir medicação, para conseguir tudo isso. E esse é um pouquinho que eu vou falar agora a respeito de quais foram os avanços que nós tivemos ainda, quais são os desafios para a sequência. Eu estou aqui representando a SBD, a SBD Nacional, sob solicitação do Dr. Mauro Enokihara e do Dr. Heitor de Sá Gonçalves, presidente e vice-presidente da SBD, já que sou organizador da campanha de psoríase, das ações de psoríase pela SBD Nacional. A psoríase é uma doença crônica imunomediata da pele, ela afeta 1,3% da população brasileira, ela é uma doença multiórgão, uma doença sistêmica, na qual o que a gente enxerga, na verdade, é a ponta do iceberg, é a pele. É uma doença que causa lesões avermelhadas, descamativas, que podem coçar, doer, arder, enfim, diversos sintomas. Comete mais joelhos, cotovelos, couro cabeludo, genitais, mas pode acometer qualquer parte do tegumento, inclusive mucosas, couro cabeludo, enfim. Inclusive palmas e plantas em algumas formas bastante danosas para a qualidade de vida do paciente. Em geral, como todos os colegas falaram aqui, as doenças crônicas da pele, elas trazem um problema para a qualidade de vida do paciente, e com a psoríase não é diferente. A psoríase também pode afetar outros órgãos, como eu disse, como causando doença articular, que é uma doença deformante, que a gente tem uma janela terapêutica para atender este paciente. Então é importante que o paciente chegue ao médico. Contando com esse chegar ao médico, a campanha da psoríase desse ano da SPD vai ser
realmente o mote dela é que o paciente não está sozinho, o paciente não caminha sozinho, a jornada dele ele tem ajudantes, ele tem pessoas que podem ampará-lo, seja os médicos credenciados, seja os médicos especialistas, seja a associação de pacientes, seja os fóruns de ajuda em redes sociais, enfim, o paciente não pode se sentir desamparado. O nosso objetivo esse ano é mostrar para o paciente que existe uma rede de apoio que pode ajudá-lo a chegar ao tratamento satisfatório da doença. Os avanços que nós tivemos nesses anos, bom, o principal deles foi um maior acesso a medicações, principalmente para o doente com psoríase grave. Ainda faltam alguns ajustes, principalmente na doença leve e na doença moderada. Eu não gosto de falar em moderada, apesar de que ainda no nosso PCDT ainda existe esse tema, mas principalmente no paciente com doença leve. Maior acesso à fototerapia, agora nós tivemos uma consulta pública e que infelizmente a primeira indicação de medicação tópica, que é o calcipotriol associado à betametasona, uma medicação com evidência clara e superior a medicações disponíveis, não foi incorporada no Sistema Único de Saúde, inclusive com o mesmo preço de medicações que já estão lá. Então a gente não consegue entender essas coisas que acabam causando dano ao paciente, porque a gente acaba tendo que passar da medicação tópica para terapias com maior risco, inclusive fototerapia, inclusive terapias sistêmicas, que não precisaria nesses pacientes eventualmente. Como desafios, bom, esses pequenos ajustes, obviamente, que nós precisamos ter em conjunto com a sociedade civil organizada, conseguir ainda alguns acessos, principalmente, por exemplo, a ajuda psicológica, psiquiátrica, a ajuda fisioterápica, eventuais medicações que ainda não estão, principalmente para em algumas situações no SUS ou em autarquias que ainda não premiam os pacientes com os melhores tratamentos. Mas isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir, e acredito que todos os médicos especialistas em psoríase e que trabalham já há muito tempo nisso vão ajudar, inclusive, a levar adiante as necessidades não atendidas das outras doenças. Era isso, gente. Muito obrigado. Doutor André, muito obrigada. E pegando carona no que o senhor está falando, eu vou chamar a doutora Clarissa Prati, que além de ser dermatologista, também é uma grande apoiadora da Psoríase Brasil, e ela é a secretária-geral da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aqui da seção do Rio Grande do Sul, e transita em outras doenças também fortemente, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela sobre urticária crônica espontânea, dermatite atópica. Então, doutora Clarissa, qual a visão da SBD aqui do Rio Grande do Sul, que a senhora representa, sobre a condição do paciente brasileiro com essas doenças crônicas de pele que estão em pauta aqui no nosso trabalho? Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite em nome da nossa presidente, Ana Lupe Weber, aqui da SBDRS. É uma honra estar aqui representando a sociedade em meio a mestres e colegas tão queridos, e agradeço a Psoríase Brasil, em nome da Gladys, uma figura sensacional. É uma grande honra contribuir para esse momento dessa destacada, né, figura aí entre nós. Então, o que eu venho falar é breve, mas acredito que venha contribuir a tudo que os colegas comentaram anteriormente. Eu acho que a gente tem que ter noção que o Brasil é muito grande, ele tem um número enorme de pessoas, né, e a estimativa para esse ano é ao redor de 215 milhões de pessoas, então é muita gente. E desses, só 20% utilizam os serviços de saúde suplementar, então é uma responsabilidade enorme para o Sistema Único de Saúde cuidar de todo mundo. Quando a gente fala de dermatologia, nós precisamos de doenças de pele de uma forma geral, nós temos que ter a noção que é uma especialidade médica, que cuida, então, do maior órgão do corpo, que é a pele, um número enorme de diagnósticos, e dentro de todos esses diagnósticos de doenças de pele, nós temos diversas situações imunes que são crônicas, com as quais o paciente vai lidar ao longo de toda a vida.
Então, de fato, um destaque importante na nossa especialidade, na subespecialidade, né, dermatologia clínica ou imunodermatologia, é um termo que se tem cada vez mais em voga dentro dos nossos pares. E qual é o impacto das doenças de pele de uma forma geral? Nós temos estimativas, assim, de que ao redor de 45% das pessoas, quando entrevistadas, referem algum problema dermatológico nos últimos 2 anos, né, anteriores, assim. Então, é um número muito grande de diagnósticos, claro, muitos deles agudos, né, isso dá uma prevalência de ao redor de 20% de doenças de pele de uma forma geral. Mas apesar desse número enorme de pessoas que a gente tem no país, e uma prevalência alta de doenças de pele, tanto agudas quanto crônicas, mas a gente aqui está falando bastante das crônicas, existe uma tendência a não valorizar esses problemas dermatológicos, não só pelas pessoas, de uma forma geral, os indivíduos às vezes nem sabem o que tem, apesar de carregar aquilo por muito tempo, né, o Wagner comentou muito apropriadamente da hidradenite, tem uma jornada muito longa, existe uma letalidade baixa dessas doenças, né? Então, o paciente, na enormidade dessas doenças, não falece por elas, e o que leva a uma subestimação da morbidade como um problema de saúde. Então, quando a gente fala de impacto da doença de pele, da doença dermatológica, é importante trazer que ela prejudica como morbidade, então, as relações sociais, o desenvolvimento dessas crianças, que a Ana comentou muito bem, né, com dermatite atópica e outras alterações, a capacidade produtiva desses pacientes, então interfere no trabalho, no aprendizado, em todos os aspectos, e para que se tenha uma ideia, tem um estudo que mostra assim, a 4ª maior causa de incapacidade é uma doença de pele, porque ela traz um impacto diverso, não só o psíquico, mas traz dor, traz dificuldade de sono, o paciente acorda, não consegue ser produtivo no outro dia, e, claro, a questão da deformidade física, não só da deformidade, mas da aparência física, com impacto psíquico enorme. E as alterações mais comuns nos levantamentos que se tem populacionais brasileiros, inclusive da Sociedade Brasileira de Dermatologia, são a acne também é crônica, mas um impacto menor, a própria psoríase, como a André comentou bem, a dermatite atópica, o vitiligo e a urticária. Então, são todas doenças imunes crônicas, que são frequentes e que devem ter uma atenção diferenciada de todos os órgãos que lidam com esse paciente. Então, como reflexões a gente traz, né, para essa discussão, que talvez exista uma necessidade de discutir a composição de atuação de especialistas junto a não especialistas, e outros profissionais da saúde englobando e cuidando desse paciente com doença dermatológica, planejando, então, os serviços de atenção à saúde diferente, né, ou de uma forma, assim, com acesso maior, como há iniciativas pontuais em diversos estados, como a telemedicina, por exemplo, e também programas educacionais para os profissionais de saúde, para que eles tenham, então, uma visão mais ampla dessas doenças crônicas, né, e intensificar os cuidados dermatológicos da população. A importância da especialidade dermatologia também para o desempenho do médico não dermatologista, né, daquele que está lá na unidade básica de saúde ou das outras especialidades na sua clínica privada, por exemplo, dando elementos, inclusive, para discutir o currículo, né, desses profissionais médicos em formação. Será que não é necessário, então, abordar um pouco mais da dermatologia na formação desses nossos colegas futuros? E ainda essas iniciativas bárbaras, né, de educação sanitária ao público em geral, público leigo que a gente comenta, né, mas não somente os técnicos em medicina ou profissionais da saúde, como uma estratégia, tanto para apoiar o autocuidado desses pacientes, para que eles compreendam o que eles têm, como também para agilizar a busca de atenção especializada e atuar exatamente nesse pilar de janela terapêutica que se comentou apropriadamente anteriormente. Doutora Clarissa, muito obrigada. O que a senhora falou realmente, a senhora sabe que tem o apoio, o pensamento total da Psoríase Brasil sobre isto, que, aliás, um dos pilares e lutas aqui da Psoríase Brasil
eu acompanho a Gladys Limas em reuniões, é esta questão da atenção, né, primária da saúde, que, claro, muito aprendizado com vocês, temos visto esta necessidade. Nós até gostaríamos de ressaltar aqui que nós convidamos, tentamos, durante mais de um mês, ficamos aguardando uma resposta da Conitec ou do Ministério da Saúde para ter algum representante. Infelizmente, não tivemos esse representante aqui conosco, mas o convite está sempre aberto, porque é muito importante e necessário que esse debate vá para os entes públicos, porque nós estamos falando de políticas públicas. E com isso, eu gostaria de agradecer e pedir para Meire Amaral, para a senhora Meire Amaral, que está representando neste momento aqui a deputada Carmen Zanotto, se pode dar uma palavrinha conosco sobre como está o clima aí no Congresso, sobre o projeto de lei que a deputada está aí nos apensados, né, para a tramitação, e a gente teve um período bem conturbado, mas que agora parece que está andando, então gostaria de lhe passar a palavra. Meire, por favor, muito bem-vinda, e claro que posteriormente para a deputada entrar conosco, mas só para te dar as boas-vindas pela gentileza de estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos, eu me chamo Meire, assessora da deputada Carmen Zanotto. Então, aqui na Câmara a gente tem o projeto 3809 de 2019 e tem os seus apensados. Ele está pronto para ser apreciado na Comissão de Seguridade Social e Família. A deputada Carmen, ela é relatora desse projeto, o parecer dela já foi apresentado, o relatório dela já foi apresentado. Então, a gente está esperando o mais breve possível a apreciação na Seguridade, já está pronta para a pauta. Inclusive, ela pode dar sugestão, fazer um requerimento pedindo prioridade para apreciação desse projeto. A gente pode sugerir para ela para fazer a apreciação do projeto o quanto antes. O parecer dela é pela aprovação do projeto, ele fala sobre a prioridade do atendimento às pessoas portadoras da doença de vitiligo e psoríase na rede pública ou conveniada ao Sistema Único de Saúde. Em seguida, a deputada entra, em alguns minutos ela está terminando a reunião dela, ela entra para fazer a fala dela, tá bom? Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Meire, pela gentileza de estar aqui conosco, né? Estamos, então, aguardando a deputada. Nós estamos aqui de novo, talvez haja algum problema técnico, não está, deu ok? Tá. Não, já me deram um ok aqui, estava preocupada aqui, analisando o que estava ocorrendo. Mas então vamos iniciar o debate, por favor. Gladys Lima, vamos lá, eu gostaria que tu desse início, as boas-vindas aos teus companheiros, parceiros, teu conselho científico, esses membros maravilhosos que estão aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre as conquistas da psoríase. Nós já falamos, e o doutor André já falou alguns desafios e muitas conquistas, né? Mas com essas novas doenças, quais são os grandes desafios que nós vamos enfrentar a partir deste dia 21 de junho, que estamos lançando o novo projeto da Psoríase Brasil? Será o mesmo caminho, Ana, e todos devem saber e sabem, com a psoríase. Na época, ninguém conhecia o que era psoa mesmo, o que é isso, que palavra é essa? Essas dificuldades, talvez, nós vamos ter, não tão longas como foi com a psoríase, porque hoje a gente tem grandes aliados, que são os nossos médicos, os nossos conselheiros científicos, nos apoiando com a causa, com a informação, com esses nossos simpósios, debates, mas eu acredito que as redes sociais, a internet hoje nos ajuda muito. Trazer para você, trazer as novidades, colocar pacientes para estarem juntos nessas nossas lutas. É um desafio? Mas como eu sempre digo, com fé, força e coragem a gente consegue. E principalmente, como sempre falo, com o apoio de todos vocês. Vocês são fundamentais, os médicos, pacientes, as sociedades médicas.
elas têm um papel importante nessas lutas. A gente tem que fazer união, nós temos que estar unidos. Queremos que essas doenças, que hoje não se fala quase nada, paciente sofre, o impacto na vida dessas pessoas é muito forte. Pessoas que não saem, têm depressão, não têm trabalho, são isoladas. A gente tem que mudar. O próprio tema da noite é o cenário das doenças crônicas de pele no Brasil. E eu acho que nós podemos mudar com todo esse grupo de pessoas, colocando uma pessoa do poder público, como a deputada Carmen Zanotto, que até gostaria de fazer depois uma sugestão a ela, já que tramita um PL com 2 doenças, por que não um PL com essas doenças crônicas de pele? Nós precisamos ampliar não só a vitiligo e psoríase, mas para essas doenças. Eu acho que essa luta, ela é longa, mas a gente, com o apoio de todos, vai ser muito mais simples quando eu comecei. Isso, doutor André, não é que o senhor seja antigo, doutor André. Quando eu conheci, a época, quando eu comecei um trabalho com a Psorisul aqui no Rio Grande do Sul. Muito timidamente me meti na causa e estou aí há 22 anos. E é uma filha que eu venho criando a esses longos anos. E agora tenho na minha responsabilidade mais outras filhas. E com a ajuda de vocês, isso vai fazer uma grande diferença, só não no nosso trabalho, mas na vida dessas pessoas que precisam do apoio, do acolhimento de todos, tanto de associações, dos médicos, da sociedade. Nós precisamos acolher realmente esses pacientes. E essa forma que a gente, com esse novo projeto da Psoríase Brasil, vai poder ajudar. E garanto com vocês junto também. Já coloco no meu conselho científico esse trabalho, esse novo desafio, que é grande, mas é possível com a potencialidade de todos esses especialistas e com o apoio do poder público. Estou pensando em passar a palavra ao Dr. Luiz Felipe Ensina e à doutora Ana Paula Moschioni, porque o presidente da ASBAI comentou que vocês estão se mobilizando dentro da associação para que haja o termo agora me fugiu, não é um consenso, é um consenso de tratamento a UCE e a DA, correto? Então, se os senhores puderem nos explicar e depois falar com os demais o que há de PCDT, que é os protocolos de diretrizes e tratamento das doenças, ou o que não há, o que a gente pode buscar. Eu já conversei com o Dr. Wagner em uma oportunidade, o ano passado, sobre isso também, essa necessidade, né, Dr. Wagner? Então, gostaria de colocar e que vocês possam debater entre vocês também. Fiquem à vontade, por favor. Ana, pode começar. Então eu vou contar um pouquinho sobre a dermatite atópica. Eu acho que é mais um embrião do que... assim, um embrião para que possa ser construído para as pessoas que estão nos assistindo. A gente, então, teve uma certa revolução no cuidado dos pacientes com dermatite atópica moderada grave. Para quem está aqui e tem dermatite atópica moderada grave, sabe que tem uma hora que aquele cuidado básico absolutamente necessário, que é a hidratação, o tratamento tópico, ele acaba não sendo suficiente e a gente tem que partir para tratamentos. E o que a gente tinha, que ainda usa bastante, é a imunossupressão, quer dizer, o controle dessa inflamação imunológica que é bastante intensa na DA, e o que a gente tem hoje é a possibilidade de outros medicamentos. E aí, quando a gente tem essa avalanche de medicamentos novos e de custo elevado, a gente precisa se organizar a casa para a gente entender como a gente vai cuidar de todo esse recurso, como a gente vai distribuir todo esse recurso. Então, essa é uma iniciativa no contexto da dermatite atópica, é uma iniciativa da ASBAI, como, não sei se... Pessoal, hoje é com fortes emoções que nós estamos lançando o novo projeto da Psoríase Brasil. Nada é fácil na associação, mas a gente vai vencer. O Zoom está aqui nos derrubando, a internet, mas tenho certeza que isso é para um final bem feliz de tudo.
A doutora Ana Paula estava conduzindo, agora a deputada Carmen Zanotto está conosco, que é uma honra, deputada Carmen. Só que quando caiu a doutora Ana Paula, estava comentando aqui as conduções, que eu acho que é bem interessante a senhora ouvir, antes de eu poder chamá-la, tá? A senhora me desculpa, mas como foi cortado, então a doutora Ana Paula e o doutor Luiz Felipe Ensina vão concluir a questão da necessidade das políticas públicas para dermatite atópica, urticária crônica espontânea e as doenças que a ASBAI abarca. Então, por favor, doutora, de volta. Olá a todos, tenho certeza que tudo vai dar muito certo, sempre com emoção. Nosso país tem essa característica também, mas é isso, a dermatite atópica, ela no momento é uma doença que teve então um portfólio de tratamento enriquecido, e aí esse enriquecimento ele faz com que a gente tenha que ter uma organização, né, da distribuição, de como a gente vai posicionar, e é isso que a ASBAI vai fazer nesse documento específico, para que vai ajudar, junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Pediatria, como foi comentado, a gente fazer um pouquinho sobre como vai conduzir o tratamento da DA e que isso, dermatite atópica, que isso seja de inspiração para a criação de um PCDT, para que a gente possa avançar um pouco nesse cuidado dos pacientes com dermatite atópica, como tão bem, de uma maneira exemplar, foi avançado na psoríase, né? Doutor Felipe, o senhor gostaria de complementar a fala da sua colega, doutora Ana Paula? Acho que não. A política das ASBAI para as duas doenças é bem parecida nesse sentido, né? A gente está junto também lá. Então, acho que não tem muito a acrescentar, não, por enquanto. Então, nós vamos dar as boas-vindas à deputada Carmen Zanotto, que com muita gentileza está aqui representando o nosso Congresso Nacional. Deputada, muito obrigada. Eu comentei antes da senhora entrar, quando estava sua assessora, que nós também chamamos a Conitec e o Ministério da Saúde. Infelizmente não tivemos representantes, mas que, logicamente, sempre estaremos abertos e solicitando a participação deles. Então, a senhora, com a atenção que dá à saúde, com a tramitação do projeto, com seus apensados, e que nós havíamos aqui, a Gladys havia aqui comentado antes, a nossa presidente da Psoríase Brasil, a possibilidade de daqui a pouco abarcar essas novas doenças, porque hoje é um lançamento do novo projeto. O que a senhora pode nos comentar? Como é que está o clima em Brasília e todas as expectativas? Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada pela compreensão de eu só conseguir entrar neste momento, uma vez que aqui na Câmara tudo é muito dinâmico. Eu acabei de sair de uma reunião no Ministério de Infraestrutura, corri para o gabinete, numa reunião com os agentes comunitários de saúde e endemias, junto com outros colegas deputados, deputado Valtemir Pereira e a representação da Conax Paildo e demais participantes, e na sequência já aqui com vocês, acompanhando inclusive a nossa reunião de plenário. Mas essa é a dinâmica da nossa casa, e se não for assim, a gente não dá conta. Mas eu quero saudar todos e agradecer em especial a doutora Gladys, que é a presidente da Psoríase Brasil, pelo convite, pela insistência para estar com vocês. Saudar todos os oradores que me antecederam, o doutor André, o doutor Luiz Felipe, a Clarissa, o Wagner, a Ana Paula, a doutora Ana Paula, e dizer, gente, assim, ó, que aqui no parlamento as coisas acontecem na persistência e na construção dos textos da melhor forma possível. Eu sou a relatora do projeto de lei de iniciativa da deputada Rejane Dias, que eu acho, doutora Ana Paula, que eu preciso da sua avaliação, porque eu estou com ele pronto para ser lido no seu substitutivo no plenário da Comissão de Seguridade Social e Família. Por que a gente apresentou um substitutivo ao projeto de lei da deputada Rejane? Para a gente abarcar outros temas, além da proposta original, que é a questão também, além do acesso universal, atendimento humanizado, autonomia na escolha das opções terapêuticas, o fortalecimento da atenção primária em saúde, planejamento, monitoramento e avaliação das políticas, educação continuada com esse tema, mas ele está bem voltado e o processo dele é para o vitiligo e a psoríase. De repente, a gente pode, já para ganhar tempo, em vez de nós
temos multiplicação de iniciativas parlamentares, a inclusão neste texto, neste relatório, que eu posso aperfeiçoá-lo, e se nós conseguirmos até a semana que vem, eu apresentar um substitutivo deste relatório, um novo substitutivo, ou seja, a partir deste nosso momento importante, desse nosso encontro, eu já estou vendo a doutora Ana Paula fazendo sinal de positivo. Se esta for a compreensão e um dos objetivos que acredito que seja do nosso Seminário das Doenças Crônicas de Pele no Brasil, a gente talvez não precise ficar multiplicando textos, né? A gente possa estar agregando valor a este texto da deputada Regiane Dias, com um texto complementar que eu possa alterar o substitutivo antes da sua leitura. Por que isso é importante? Porque ele já está pronto para ir para a pauta da comissão. Hoje eu até, na Comissão de Seguridade Social, eu tinha um projeto para ler, dos 47 que eu tenho para fazer leitura, gente. Eu tenho 47 iniciativas parlamentares que eu sou relatora, aí eu pedi uma força-tarefa para que eles incluam os que já estão prontos, para mim priorizar e fazer as leituras a partir da semana que vem. Mas, para a gente ganhar tempo, a gente pode, então, repito, eu posso disponibilizar na sequência este texto, né? E ele pode ser um texto, inclusive, daí no relatório, né? Porque a gente faz a leitura do voto da relatora, constar a participação intensa e parte das alterações que poderão ser feitas a partir do dia de hoje, a gente constar aqui a participação de cada uma das entidades que serão colaboradoras no texto, porque eu digo que tanto as iniciativas parlamentares, nem todas vêm da nossa cabeça, muito pelo contrário, a grande maioria delas vem de sugestões e recomendações das entidades. Então, eu sempre tenho esse princípio de respeitar aqueles que nos ajudam a agregar valor no conhecimento, porque quem está na ponta, eu sou enfermeira de formação, acredito que vocês saibam, iniciei minha vida como supervisora noturna, tendo que, inclusive, dizer que eu era enfermeira, né? Porque diziam, enfermeira alto padrão não existe, a gente é enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, naquele tempo ainda os atendentes. Mas aquilo que a gente traz da base, do dia a dia das experiências, elas são muito ricas para a gente aprimorar. E nada melhor do que ouvir vocês e aprimorar o texto do substitutivo, se for para ganharmos tempo, baseado, então, nessa iniciativa. Se compreenderem que devemos apresentar um novo texto, eu farei, mas construído com vocês, então, e apresentado com a chancela das entidades que estão nos demandando, porque a gente é um instrumento de apresentação, né? A gente, quando não constrói, não pode trazer para a gente a construção, a iniciativa e a entrega fica no nome do parlamentar que eu faço, mas foi a construção de um conjunto de homens e mulheres preocupados com isso. Eu tenho na minha família casos de psoríase, eu sei o que é dificuldade de acesso às medicações, muitas vezes por ação judicial, quando são medicações um pouco mais pesadas, medicações mais caras, mas também sei do sofrimento dos pacientes em terem que andar de manga longa, né? Cobrindo sempre os braços, normalmente cobrindo as pernas, as mulheres que normalmente usam roupas mais leves, acabam tendo que se proteger mais para não ficar explicando o que é, porque é uma doença que ainda traz muito preconceito, a psoríase, e traz muito constrangimento para quem tem. Então, eu sei que é a vida dos pacientes, de muitos dos senhores e das senhoras, no sofrimento do dia a dia, na dificuldade de acesso. Eu tenho uma insistência muito grande. Por que a gente tem judicialização? Que nós não temos revisão dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas nos momentos adequados, gente. Muitas vezes se leva aí 2, 3, 4, 5 anos para incluir uma medicação que já gastamos muito mais nas ações judiciais, porque compramos pouquinho e aí sempre é mais caro, do que atender a demanda. E quando a gente escuta aquelas palavrinhas, né, que dói nossos ouvidos, mas em especial o nosso coração, que são aquelas palavras: o custo-benefício não justifica a inclusão da medicação. Eu sei que nós temos limites orçamentários, eu sei que
nós estamos sob a égide da emenda constitucional 95, e a saúde tem um limite de teto de gastos, que é o orçamento deste ano, mais a variação do IPCA para o ano que vem, mas a vida das pessoas não tem preço, a qualidade de vida. Então, quero aqui agradecer, me colocar à disposição para os questionamentos e dizer que sou parceira. Sou parceira, claro, estou com saudade porque a pandemia nos afastou muito, né? E a gente acabou tendo essas outras modalidades de participação, mas que também estão agregando muito valor, porque muitas das pessoas que não poderiam estar presentes, hoje conseguem participar através das nossas reuniões virtuais, e com isso a gente consegue levar a informação, a comunicação e o trabalho que tem sido realizado, em especial pelas nossas entidades que defendem os nossos pacientes com psoríase e outras doenças de pele. Deputada Carmen, muitíssimo obrigada pela sua participação. A Gladys Lima quer saudá-la e depois a gente passa a palavra aos doutores para complementar a sua fala maravilhosa. Boa noite, deputada Carmen Zanotto, uma grande apoiadora, uma pessoa incrível. Quantas vezes batemos os nossos chinelinhos, os nossos tênis, os nossos sapatos nesses corredores do Congresso, e toda vez nos recebeu com muito carinho e com muita preocupação com a demanda que estávamos entregando. Obrigada, parece que a senhora leu os pensamentos, porque, na verdade, a gente ia sugerir que realmente esse substitutivo está pronto, mas por que não agregar as doenças crônicas de pele? Porque nós ampliaríamos esse acesso. Não só para vitiligo e nem só para psoríase. Eu acho que é muito importante se fazer esse movimento, essa troca, essa inclusão, quer dizer, porque nós temos aqui hoje, nesse simpósio, pessoas especialistas que podem muito bem ajudar nessa construção, como a deputada disse, não se constrói tudo só, não se constrói as coisas sozinho. É o apoio de todo mundo e garanto que aqui todos vão poder ajudar a escrever, né? Porque um PL pode ser feito a várias mãos. Então, contar com o apoio desses especialistas renomados, eu acho bem importante. E é verdade, o que a gente precisa, o que é? Capacitação, precisamos que essas doenças sejam mais conhecidas lá na atenção primária, lá naquele atendente, o médico, na enfermeira, que é ela que recepciona os pacientes. Essa informação, essa capacitação é sempre muito importante para que esse paciente não fique nessa jornada difícil até chegar a um diagnóstico. Porque a maior dificuldade de todas essas doenças, hoje, de pele, ficam nesse vai e volta, lá na atenção primária, muitas vezes, não é encaminhado para um especialista, e esse paciente, quando chega a ser atendido por um especialista, ele está com uma doença muito avançada. É o caso, vamos dizer, da psoríase, já aparece com artrite psoriásica, aí já não é só psoríase. Psoríase e artrite psoriásica. Por que não diminuir esse caminho, não é? Tendo um diagnóstico precoce, mas fazendo isso o quê? Num investimento maior lá na capacitação dos agentes não, dos médicos da atenção primária. Eu acho que esse grupo pode, com certeza, vão lhe ajudar a construir, e o que a gente pode também, como associação, a senhora falou uma coisa muito certa, essa demora dos PCDTs, tem doenças aí que nem tem PCDT, não tem consenso, precisamos melhorar realmente o acesso ao tratamento desses pacientes. Hidradendite supurativa já tem PCDT, isso ele já tem, mas quanto tempo depois vai demorar para a inclusão de novas terapias que a gente sabe que já tem? Dermatite atópica, tem tantas medicações hoje disponíveis. Por que não termos um PCDT? Qual é a dificuldade? Então, quer dizer que o poder público prefere pagar caro em vez de o quê? Ter lá o acesso ao tratamento, ter esse paciente trabalhando, feliz, sem depressão, porque ele vai usar o sistema público.
Isso não tem dúvida. Ele vai precisar de muito mais atendimento. Então, assim, ó, o SEC, a urticária crônica espontânea, também não temos acesso. Nos planos de saúde privado, já tem medicações de complexidade nos privados. Mas o SUS não tem nada. É como eu digo sempre, se não tiver o nosso movimento de pressão e ter alguém que levante essa bandeira dentro do Congresso, como é o caso já da deputada, que vem trabalhando muito com a questão da saúde, essas doenças vão ficar paradas. Elas vão deixar esse paciente continuando a sofrer sem necessidade, na qual a gente pode estar ajudando, pode estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que estou falando demais e eu gostaria realmente que os nossos especialistas usem hoje a nossa deputada. Vamos aí demandar para a deputada o que é os desafios também, não só nós como associações de pacientes, mas vocês como médicos que enfrentam, que recebem esse paciente diariamente. Doutores, por favor, então a palavra, nós podemos ir pela ordem, a doutora Ana já falou, doutor Wagner, e depois sucessivamente, o doutor Emanuel não está aqui, né? A doutora Clarissa, doutor André, por favor. Doutor, a palavra é com o senhor. Não está nos escutando? Não Desculpa, estamos... Cortou. Ana, quem é que tu chamasse? Eu sugeri que fosse o doutor Wagner pela ordem que havia sido Perfeito. Antes da apresentação. Então, puxa, bom, obrigado, Ana, a deputada, a Karen, puxa, deve ser difícil ser deputado, além dessa vida corrida, fica um monte de gente pedindo coisa. Então, eu começo de um jeito diferente, eu coloco a gente à disposição, porque a gente realmente, a gente está lá na ponta, e a gente vê algumas coisas dessas. Até para comentar para minha amiga Gladys, que a gente não pode esquecer das doenças bolhosas, que as doenças bolhosas, elas não têm um protocolo, e são doenças crônicas, também de alto impacto na qualidade de vida, e essas doenças órfãs de diretrizes do SUS, a gente tem essa grande dificuldade, que a gente não tem muito para quem provocar, porque muitas vezes, como na dermatite atópica, né, agora a gente está discutindo tratamentos de alta complexidade para os casos mais graves e refratários, e muitas vezes a gente não tem o básico, como o doutor André comentou na psoríase, e às vezes a gente acaba perdendo oportunidades de fazer coisas muito boas para os pacientes com racional de custo bom, melhor. Doença bolhosa é uma delas. Na hidradenite eu acho que é muito mais o sistema de saúde, talvez não entre tanto nessa discussão. Daqui a pouquinho a gente vai ter novas opções e espero que a gente consiga... Talvez a coisa que mais falta é um canal de comunicação, né? Fica lá o pessoal da SBAI, o pessoal da SBD, e a gente vê as deficiências, que a gente não tem esses protocolos mínimos de abordagem, né? Então, eles estão falando bastante da urticária. Puxa, mas o que a gente oferece antes das medicações de alta performance? A gente tem opções pelo SUS muito limitadas, e às vezes por decisões não exatamente tão racionais, é simplesmente coisa que não foi olhado, né? Os antistamínicos que a gente tem à disposição no sistema de saúde, eles são antistamínicos que a gente poderia melhorar. Então, eu mais me coloco à disposição aqui para a gente criar um canal, e espero que para a deputada que isso seja bom para ela, como é bom para a gente e para os pacientes. Eu só vou entrar um pouquinho, porque eu fiquei tão impactada com a sua fala, Carmen, prezada deputada, se você me permitir, que você apresentou um projeto que inclui não só a medicação, porque é um pouco sobre isso que a gente... Mas não é só sobre o remédio, mas um pouco você comentou algo que... Educação médica continuada em diversos níveis. Algumas dessas doenças, elas batem, por exemplo, vou falar de dermatite atópica, que eu tenho, né, mais expertise, elas muitas vezes batem a porta do pediatra, ele que primeiro diagnostica, às vezes ele que acaba dando, a vida do pediatra é uma vida muito difícil, e aí ele tem muitas coisas para fazer, e aí às vezes
ele dá a notícia e falta, às vezes, um amparo para ele entender uma coisa muito, que acho que até todo mundo, né, às vezes a dermatite atópica, ela ganha um sinônimo de alergia alimentar, que não é exatamente verdadeiro para todos os casos, e aí fica com esse conceito, e às vezes é mais difícil a gente tirar. Então, essa construção desse projeto, que envolve, sim, medicação é fundamental, uma organização dessa medicação é fundamental, mas que também tem todo um processo de educação, né, médica continuada, a educação da medicina, não só para o médico, mas para todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado dessas doenças. Fiquei muito empolgada, eu espero que, como o Wagner falou, que a gente possa ajudar muito você, porque a gente se anima, não é? Quando a gente tem alguém que fala para a gente numa linguagem tão clara, a gente se anima. Muito obrigada. Doutor André, por favor, vamos, pelo menos a sequência que eu estou vendo aqui na tela, acho que vamos segui-la. Doutor André, depois a doutora Clarissa. Não, eu tenho pouco a falar, inclusive, Ana e Gladys e colegas, todo mundo já falou, e com muita propriedade, né? Eu só deixar, existe uma assessoria na SBD Nacional, a presidência da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é capitaneada pelo Dr. Paulo Oldani, pela doutora Cláudia Maia, de assessorar a presidência da SBD nas relações com as entidades públicas e privadas. Isso foi funcionou muito na psoríase, ajudou muito, e agora essa assessoria se formalizou, e acho que até pode ajudar, inclusive, a cara deputada nessa luta para esse projeto de lei. Conforme o Wagner falou, eu ia falar também das doenças bolhosas, né? Inclusive o Wagner me deu a notícia de que algumas medicações mais eficazes já estão com as doenças bolhosas em bula atualmente no Brasil. A gente costuma falar de alta complexidade ou mais modernas. Vamos deixar bem claro, essas medicações eficazes, principalmente imunobiológicos, bloqueadores de pequenas moléculas, elas não são de alta complexidade, elas estão aí há mais de 20 anos, 25, 30 anos sendo estudadas, elas na verdade elas são de alto custo, né? Então só para a gente, para não parecer para quem está nos ouvindo, de que são coisas muito extemporâneas, fora da nossa rotina. Não, elas são para os especialistas que tratam essas doenças todas que nós estamos falando aqui, que é o caso desse nosso painel, elas são medicações do nosso dia a dia, e elas deveriam ser medicações do dia a dia do nosso paciente. Então, além das outras coisas que são necessárias aos pacientes, como a doutora Ana Paula falou, e que eu também falei antes, assim, auxílio psiquiátrico, fisioterápico, auxílio, eventualmente, até de assistência social desses pacientes, a medicação também faz parte, né? Sem a medicação, muitas vezes, a gente fica num suporte ineficaz do paciente, como nós ficamos durante muito tempo na psoríase, e estamos há muito tempo agora com essas medicações, essas coisas. Só isso que eu queria dizer, e congratular a todos pelas falas até esse momento. Eu venho a complementar o que o querido André comentou. Deputada Carmen, foi uma honra lhe ouvir e saber que há esse movimento já em curso, e nós nos colocamos à disposição para auxiliar no que for necessário. Sem dúvida, aqui no Rio Grande do Sul, tenho certeza que todos os dermatologistas e profissionais que lidam com as alterações dermatológicas ficam muito felizes, né, com esse movimento e à disposição. Especificamente com relação à questão das medicações, né, acho que sim, quando a gente fala em educação da equipe de saúde, é justamente isso. Muitas vezes a gente recebe os pacientes assim, com a doença de longa jornada e, mas me disseram que é um medicamento perigoso, que pode fazer mal para mim, né? Nós temos, né, Ana, pacientes tão pequenininhos com dermatite atópica tão grave, que às vezes merecem, e já existem medicações liberadas para 6 meses de idade, por exemplo, mas eu não vou usar porque me comentou, e eventualmente
como aquele profissional da saúde, ele não tem essa informação, ele está lá na base, ele fala diariamente com esse paciente, é naquele profissional que a pessoa confia. Então, quando um especialista diz, não, nós vamos utilizar o medicamento X, mas esse eu não quero, então, porque vai me trazer prejuízo maior. Então, é importante inserir e saber que há a possibilidade de inserir uma forma de educação, digamos, da equipe de saúde, né? É fantástico isso. Nós agradecemos e, de novo, ficamos à disposição. Luiz Felipe. Doutor Luiz Felipe, por favor, com o senhor a palavra. Eu estou com o André, não sei se eu tenho muito a acrescentar. Eu gostei muito do que o Wagner falou, da gente se colocar à disposição. E eu acho que vale ressaltar algumas coisas também, deputada. A gente, no Brasil, muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de complexo de vira-lata, né? O pessoal fala que aqui as coisas não funcionam. Mas a gente tem conquistas muito importantes também do nosso lado médico. Eu vou só comentar uma aqui que muitos de vocês sabem, a Ana Paula faz parte também, mas existe uma rede de centros de excelência e referência em algumas doenças, é uma rede global. Então a gente tem para urticária, tem para dermatite atópica, tem para anafilaxia. A Ana Paula faz parte dessa rede de dermatite atópica, assim como eu, que também faço parte da rede de urticária, e a gente tem muito orgulho do Brasil ser o país que tem maior número de centros de referência e excelência em urticária, por exemplo. E ninguém sabe disso, né? A gente precisa valorizar esse trabalho também e aproveitar toda essa expertise que existe exatamente para levar esse conhecimento adiante para os outros colegas que ainda têm dificuldade em fazer diagnóstico e tratamento, como foi falado, para todas as doenças aqui, tempo que o paciente demora até receber um diagnóstico, e também para a população. A gente viu muita mudança nesses últimos 6 anos, desde que essas iniciativas começaram ao redor do mundo e simultaneamente aqui no Brasil, e eu fico assim, muito contente de ver que vocês também na Câmara estão pensando nesses pacientes, procurando alguma forma de ajudá-los, e a gente está junto individualmente e também dentro dessas iniciativas que englobam profissionais assim, de extrema expertise, uma expertise muito alta que a gente tem aqui no Brasil e muitas vezes acaba passando sem conhecimento. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Gladys Lima, que vai dar o seu encaminhamento aqui final para a deputada, comentar todas essas falas maravilhosas. Gladys, por favor. Para mim é uma satisfação, né? E a felicidade que o meu coração se encontra hoje é enorme. Porque são quantos anos dessa luta, e hoje eu vejo como eu tenho parceiros queridos, parceiros que estão nessa luta já há algum tempo comigo. Muitas vezes eu sou chamada de parça, né, Wagner? Somos amigos, nós somos parça. Eu acho que isso aí que faz a diferença. Não são só médicos, são amigos de luta, e que compraram essa minha ideia, né? No sentido bom de comprar. Vamos lá ajudar essa mulher que há anos vem batalhando. E é isso aí, essa diferença que fez com a psoríase e vai fazer com as outras doenças. E também, deputada, gostaria de me colocar à disposição, ser o elo desse novo trabalho, desse novo substitutivo que pode ser alterado, o elo entre a deputada, as associações, associações médicas, os dermatologistas, imunologistas, alergistas. Estou aqui para fazer esse elo. Eu acho que é importante não deixar esfriar, porque eu sou daquela mulher de insistir. Fechou a porta, eu vou para outra porta, fechou aquela porta, eu abro mais 10 portas. Então, não tem como a gente largar
esse nosso simpósio hoje, falarmos só hoje das doenças, é dar continuidade, e gostaria de sempre contar com vocês todos. E essa luta, não é só minha hoje, essa luta de todos vocês, essa luta é da deputada. Por isso que eu disse, vamos aproveitar a deputada, que está muito engajada na área da saúde, que tem esse PL, fazendo uma grande força. Nós precisamos usar isso, o poder público e gente que quer ajudar. Então, me coloco aí, deputada, aos nossos médicos, nossos especialistas, de fazer essa ligação lá com a deputada. Mesmo que não precise essa ligação, mas a deputada é muito aberta, está sempre aberta a nos atender, mas eu acho que é importante a união de todos nós para essa nova jornada. Meu muito obrigado. Meu coração, como eu disse, está em festa. Quero dizer que vocês fazem parte da minha vida, parte do meu trabalho, porque ao menor chamado é para já. Vocês estão sempre atentos, querendo fazer essa mudança. Obrigada. E também quero agradecer a equipe, né? A equipe da Psoríase Brasil fez todo esse trabalho belíssimo que nós temos hoje, né? Que fizemos hoje. E Ana Paula, você faz uma grande diferença, viu? Ana Paula Dixon, ela faz todo esse elo. Viu como é importante a gente se unir? Faz uma grande diferença na vida de todos nós. Muito obrigado, meus queridos. E mais uma vez, dizer que o meu coração hoje está festivo com todos vocês. E tenho certeza que vamos sair daqui com uma nova proposta. E a deputada, com certeza, vai atender nas nossas demandas. Obrigada a todos. Deputada, Wagner, Ana Paula, Clarissa, meu amado e antigo amigo, doutor André, por mais que seja antigo aí na luta, mas não é na luta, não é na idade. Doutor Luiz Felipe, que também, sem conhecer a Psoríase Brasil, atendeu ao nosso pedido. Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Deputada, eu passo a palavra para a senhora, que ouviu tantos comentários, elogios, para finalizar essa live. E, logicamente, Obrigada. essa live não, este evento, né? Porque isso não é uma live, é muito mais um evento. E depois, se os doutores quiserem complementar, depois eu finalizo. Obrigada. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite para estar participando com nossos médicos especialistas, a sociedade civil, através da Psoríase Brasil, do nosso primeiro simpósio, né? O cenário das doenças crônicas de pele no país. Eu acho que a gente já fez um pacto. Então, eu, amanhã mesmo, vou pedir a retirada do meu relatório, que está na Comissão de Seguridade Social e Família. Vou anexar os 3 apensados, 3, o PL 6.227, o PL 1.207 e o PL 2.274, que estão apensados ao 3.809, junto com o nosso substitutivo, e aguardo, então, aí, e vou fazer o encaminhamento através da Gladys. Gladys, por favor, quem vai estar acompanhando é a Meire, então a Meire amanhã já vai estar encaminhando. A Meire trabalha conosco na Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eu sou presidente desta frente, por isso que o meu papel de ouvir e correr e dar conta tem de ser sempre muito mais intenso, porque as demandas da frente também são intensas. Então, a gente vai encaminhar, porque, por exemplo, o PL da deputada Rejane tratava da prioridade de atendimento às pessoas portadoras das doenças de vitiligo e psoríase na rede pública ou conveniada ao Sistema Único de Saúde. E a gente já foi para a instituição de um programa, né? Uma política mais sólida. Então, está aberto para a sugestão de todos que, conforme, e que seja o produto, Gladys, do nosso seminário, e que a gente possa, então, estar reapresentando em, no máximo, 15 dias na comissão, para a gente poder deliberar, então, na primeira semana pós o recesso, porque eu não consigo mais deliberar daí ainda neste período. Ou, quem sabe, até na última semana ali, lá pelo dia 15 de julho, a gente consiga pedindo e mantendo a prioridade dele, tá? Então, amanhã, os senhores já terão o texto, de forma que possam complementar, e eu aguardo, então, as sugestões todas para a gente melhorar, então, esse substitutivo, que eu tenho certeza que ficará muito mais rico, porque
cada um e cada uma que estão aí na ponta sabem, né, da dificuldade e como a gente pode, mesmo com as limitações orçamentárias, cuidar de vários eixos, né? E, inclusive, definindo aqui no texto a revisão dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, talvez até aprazando, fazendo um pouquinho diferente da nossa lei de 60 dias, que é a lei 12.732, que eu sou autora, que lá a gente colocou a revisão, mas não aprazou. Então, talvez a gente tenha que colocar aí um prazo das revisões dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas a cada 2 anos, no máximo, ou a cada... porque não adianta a gente esperar que no SUS a gente consegue muito milagre, sabe, gente? Porque até a gente transformar uma lei numa política sólida é mais complexo. Então, estou à disposição. Muito obrigada por terem compreendido que eu não conseguiria entrar às 19 horas, mas eu acho que a gente conseguiu pactuar uma grande ação, que é a revisão, então, deste texto que por nós foi apresentado para depois ser aprovado na comissão, lembrando que tivemos, né, e é fruto da deputada Rejane Dias, como autora, e dos demais apensados, o nosso substitutivo, tá? Obrigada pela oportunidade, estou à disposição de todos. Eu não vou aparecer agora, mas gostaria de ver se vocês querem complementar a fala da deputada, para depois eu finalizar aqui o nosso programa. Gostariam de complementar? Só agradecer a deputada e reiterar que estamos à disposição. Aqui, graças a Deus, nós todos se conhecemos e a gente gosta de trabalhar junto. Você também queria agradecer bastante, foi muito energizante o evento. Obrigada, viu, a todos, e é isso, fico à disposição. Eu também queria só destacar aqui e agradecer a Gladys por ter colocado alergistas e dermatologistas junto. A gente sabe como existe uma dificuldade até política das duas especialidades terem iniciativa junto, embora elas sejam complementares, e a gente individualmente, a gente trabalha muito bem junto, né? O Wagner, a gente está sempre junto também, e então eu acho que esse é um ponto que vale destaque aqui também, da gente fazer essa parceria entre dermatologia e alergia, pensando sempre no paciente, que é o nosso objeto principal. Doutores, eu, em nome da Psoríase Brasil, doutor Luiz, que eu estou conhecendo hoje, posso lhe dizer que a nossa intenção sempre é unir especialistas, especialidades, poder público. Quanto maior a união, certamente, melhor vão ser os resultados a todos. Quero agradecer também, enquanto cidadã, a deputada, que eu a conheço, de ter acompanhado a Gladys algumas vezes em Brasília. Admiro muito seu trabalho, o quanto é importante nós termos representantes parlamentares lutando pela saúde neste país. Nunca foi tão importante, mas a senhora realmente é um exemplo, muito obrigada. E eu posso falar isso em nome da Psoríase Brasil, porque eu trabalho com a Psoríase Brasil há mais de 7 anos. Sou a coordenadora de comunicação aqui da entidade. Eu quero agradecer novamente a audiência de todos, a todos os doutores, a estarem conosco, a Gladys por toda a confiança que tem no meu trabalho, no nosso trabalho da nossa equipe, de todos que trabalharam aqui também pelos bastidores, para que hoje ocorresse esse evento, que é um trabalho árduo, parece simples, mas pode parecer simples, mas realmente é um trabalho árduo. E já deixar marcado que em outubro nós teremos mais um evento especial, que vai ser dedicado à psoríase, que já é um longo amor da Gladys Lima, e estaremos novamente num evento especial. E já convido a todos para conhecerem o novo portal doençasdepelebrasil.org.br, que entrou no ar hoje. Tem muito conteúdo ainda a ser inserido. Doutores, estamos totalmente abertos, deputada também, a todas as sugestões de conteúdo. Podem nos encaminhar, que certamente será uma honra para nós alimentá-lo. Já estamos também com o nosso canal no Instagram iniciando, nossa página no YouTube, e vem muito conteúdo por aí. Então, muito obrigada a todos pela audiência, pela participação. E um abraço a todos. Até breve. E esse conteúdo vai ficar no nosso YouTube e no nosso Facebook.
Também agradecemos a empresa que trabalhou conosco hoje para que hoje ocorresse o evento. Uma boa noite a todos e sucesso a Doenças de Pele Brasil. E aí, gostou? Agora que você já conhece o projeto Doenças de Pele Brasil, fica o convite para entrar no portal doençasdepelebrasil.org.br e no nosso Instagram, que tem o mesmo nome. Participe dos cadastros de doenças e contribua com esta luta, porque ela também é sua. Um abraço e até o próximo episódio.